Boa tarde, colegas, boa tarde, vereadores. Iniciando a nossa comissão temporária especial de revisão legislativa. Hoje, excepcionalmente, essa semana acontecendo excepcionalmente na quarta-feira, por conta da sessão de ontem, mas na próxima semana já retomaremos as nossas reuniões às terças-feiras. Eu, vereador Nicola, vereador Obadias, vereador Júlio Kaminski, vereadora Giovana Mondardo, vereador Salésio, vereador Miguel, vereador Edivane Manente e o vereador Zairo Casagrande, que se faz presente na casa, né? É uma alegria ver o senhor nessa casa, mas participando nesse momento ainda de forma online, mas está na casa. Passou aqui antes no plenário para nos dar um cumprimento e gravar sua participação num vídeo que futuramente será apresentado nas redes sociais da Câmara de Vereadores. A pauta foi encaminhada aos senhores na segunda-feira e, para iniciar, eu quero retomar o assunto do 4 de dezembro, antes, pedindo para o nosso relator, vereador Kaminski, falar um pouco sobre a reunião que tivemos na quarta-feira passada, eu, ele e o vereador Salésio, junto ao bispo Dom Jacinto Inácio Flá, bem como ao padre Antônio Júnior e ao padre Antônio Vander, fazendo um resumo sobre a reunião, para depois passar os encaminhamentos, porque eu já conversei com o ForCris, CDL, sobre o nosso próximo encontro também. Vereador relator. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vereadora, vereadores, boa tarde, secretário. De fato, semana passada nós tivemos uma reunião com o Dom Jacinto, o padre Antônio, o Vander, o padre Antônio Júnior e o padre Jonas. Presidente, acho que esqueci, o padre Jonas estava presente também. Perdão, o padre Jonas também estava lá presente, o padre Jonas Emerim. Exatamente. Então, conversamos exatamente sobre a possibilidade de a gente estar discutindo as questões associadas ao feriado do 4 de dezembro e ouvindo da igreja também uma posição em relação a isso. De um lado, entre as questões religiosas, as questões vinculadas ao próprio feriado do dia primeiro, as questões da questão de Santa Bárbara, a razão pela qual, dentre várias ideias, sugestões que saíram, inclusive de audiência pública, uma série de situações, aquela que mais houve entendimento, conciliação, foi em torno de uma reunião entre a igreja, o CDE, também o ForCris, outras instituições, inclusive o representante dos mineiros e nós aqui da comissão. Justamente para a gente poder juntar isso tudo e dessa reunião, sim, fazer uma pauta mais apropriada para as decisões que devem ser tomadas. Que isso sirva para exaurir, para encerrar um debate que recorrentemente ocorre a cada ano, não é nem para o mandato, cada ano que ocorre, tem recorrência disso. Então esse foi o caminhamento e isso está marcado para a semana que vem agora, Quarta, seis. Terça-feira, dia 6. Terça-feira, dia 6. Então, todos os representantes, inclusive já citados pelo presidente, e a igreja, através dos autorizados por Jacinto. Ele mesmo isso colocou isso? Ele ficou naquela conversa, vai e tal, né? Mas, claro que o convite foi para ele, para que ele estivesse presente, e nós também. E aí sim tentar exaurir o debate, a discussão, chegar a algum entendimento, ou buscar uma alternativa para resolver um assunto de fato que se bastante discutido. Algo que me deixou bastante satisfeito, inclusive, colegas, foi sobre até mesmo uma meia-culpa que o padre Antônio Júnior fez na reunião, de que a própria igreja precisa valorizar um pouco mais a sua santa, a Santa Bárbara. Talvez a própria igreja tenha deixado um pouco de lado nesse momento, nesses últimos anos, a festa de Santa Bárbara, por isso que volta e meia esse assunto surge. Então, está confirmado, a nossa próxima reunião da Comissão Temporária de Revisão Legislativa será no dia 6, na próxima terça-feira, às 14 horas, com a presença dos representantes da igreja, talvez o Dom Jacinto, ou o padre Antônio Júnior, o padre Antônio Vander também se colocaram, o Thiago Malemoni, presidente da CDL, já confirmou presença, o Leandro Eufrásio, novo presidente da ForCris, também já confirmou presença. Estou só aguardando o representante da SIC e vou entrar em contato com o Sindicato dos Mineiros também para mandar
o seu representante para essa nossa reunião da próxima terça-feira, para tratar sobre esse assunto. O mais importante de tudo é a gente colocar pelo menos, se não um ponto final, mas um encaminhamento de consenso, porque todos eles destacaram a mesma coisa, que volta e meia esse assunto surge, mas nunca sentaram numa mesa para debater e a gente encontrar uma forma de encontrar um consenso. E eu ouvi, inclusive, de vereadores o seguinte: por que a gente não encontra uma grande festa, por exemplo, no mês de dezembro, que leve as pessoas para a Praça Nélio Ramos, que a gente possa comemorar Santa Bárbara e que a gente possa também movimentar o comércio, porque nós estamos na época do comércio. O vereador Paulo Ferrarese também participa conosco da sessão da reunião de forma virtual. Vereador Giovanni. Tá pegando? Segue Ô, presidente, Vereadora Giovana, depois vereador Zaire. Não deixa tanto. Fechou? Tá Só tá baixo o retorno aqui. Ah, tá certo. Primeiro, boa tarde, vereadores. Prazer estar aqui. Quero parabenizar pela iniciativa de poder reunir com o Dom Jacinto. Enfim, eu tinha feito uma consideração na última vez que a gente conversou sobre o assunto, né, sobre um representante das religiões de matriz africana, em decorrência desse também ser um dia simbólico por ser nação para essas religiões. Então, acho que pesquisar, procurar quem pode, né, responder por essas entidades, porque esse assunto já chegou nesse âmbito e as pessoas estão resistentes. Então, se for para construir, que seja então com todos os atores que faz sentido nesse cenário. Perfeito, eu peço vênia e desculpas, porque eu realmente acabou passando batido, mas já vamos destacar, Giovanni, se puder verificar o responsável para a gente poder fazer esse convite também. Vereador Zairo. não, sem querer presidente, sem querer reparar a sua fala, mas eu acredito, eu sou católico, apostólico, romano, etc. Mas mudar a festa de Santa Bárbara, isso eu acho que não se discute. O dia de Santa Bárbara, ele é imexível, ele continuará sendo o 4 de dezembro. Então, não, em hipótese alguma, nós vamos discutir desta maneira. Não sei se o presidente apenas colocou mal, né? Pretendia ajuntar a festa da Santa Bárbara em outra festa. Isso não existe. Há a menor possibilidade. O que nós vamos discutir é se é feriado municipal ou não. A questão religiosa nem se discute, isso é imexível, indiscutível, né? Então, pela característica da imigração italiana à nossa cidade, isso é consolidado, né? Solidificado, não se mexe. Não que a gente também não tenha condições de mexer em tradições, de mexer em cultura, não tem problema. Mas no caso da tradição religiosa, você não vai discutir qual é o dia de Santa Bárbara. Isso está fora de questão e foge do bom senso. O que nós vamos discutir com a Igreja Católica é ser feriado municipal ou não. Quais são os prós e os contras. E tentar chegar a um consenso ouvindo todos esses setores da sociedade. Agora, em relação ao dia de Santa Bárbara, não tem não faz o menor sentido discutir Santa Bárbara em outro dia ou lutar contra a festa. Estou falando não no sentido de reparar a sua fala, mas de ser essa questão, uma cidade com a característica da sua fundação, do seu povo, isso não tem chão, não se debate, né? Obrigado. Vereador Kaminski. Não, o Zaire talvez eu tenha falado sobre mais esclarecimento em relação a tudo que se pretende com essa fala. Ocorre que a questão do feriado, a questão do dia de Santa Bárbara, isso é imexível, no mesmo nível. Não há o que se discutir em relação ao dia de Santa Bárbara, o dia da padroeira. Isso não se questiona. O que nós estamos discutindo aqui é exatamente a questão do feriado municipal ocorrer no mesmo dia. Essa é a discussão que nós estamos fazendo.
Aliás, não é nós. Essa é a discussão que se traz recorrentemente ao longo do tempo. Por isso essa conversa envolvendo a igreja e todo mundo. Por quê? Porque existem muitas coisas que se envolvem nesse dia. Se envolve uma festa na igreja, envolve que perdeu força, que diminuiu pela quantidade de mineiros, ou não. Meu pai foi mineiro. Porque o mineiro, aquele que vem da raiz, aquele que trabalhou no subsolo, aquele que não trabalhou no subsolo, mas também esteve vinculado à atividade, as lavadeiras lá, as escolhedeira, minha mãe foi escolhedeira. Então tem tanta coisa envolvida com esta data, razão pela qual tem que trazer todos de nós, não por um canetaço. Não vai ser um canetaço que vai mudar o feriado. Isso tem que ser coisas muito construídas. Ninguém está dizendo aqui que somos contra o feriado ou somos a favor de um ponto facultativo. O feriado nesse dia coincide com o de Santa Bárbara e com o dia dos Mineiros. É isso? Então tá. Dentro disso a lei assim determina. Então nós temos que modificar a lei se a gente desejar transformar o dia num dia apenas facultativo. Não tem problema. Agora precisamos ter essa discussão para exaurir de uma vez por toda, para parar de trazer esse debate para essa casa, criando uma série de fala, de discussão, de contrários, a favor. É claro que se fizer um plebiscito, então, plebiscito. Hoje nós temos aí na cidade talvez muito mais católico do que evangélico. Aliás, não é nem o evangélico que está indo a favor ou contra, não é isso. Isso foi deixado bem claro na nossa visita, né? Porque não é isso. A questão está em... Citamos inclusive a posição do vereador Abadias. Citamos a posição do vereador Abadias, que no mesmo instante se pronunciou. Não foi isso, vereador? Se pronunciou no mesmo instante. Agora, o que nós queremos é que isso seja uma forma de consenso, bem construído, com pessoas maduras, inteligentes, como tudo na vida precisa ser feito. Pessoas maduras, debatendo, para que não haja reuniões, para que daqui a pouco lá fora não seja discutido uma outra coisa, senão aquilo que precisa ser discutido realmente. Por isso, não está discutindo se vai ser dia de Santa Bárbara vai ser modificado todo dia. Não. Está discutindo exatamente a condição do feriado nesse dia. É o que nós estamos procurando resolver de uma forma consensual. Vereador Miguel. Boa tarde a todos. Esse 4 de dezembro aí já é uma polêmica, né? E realmente, eu acho que a igreja deixou cair essa festa. Hoje nós não temos mais nenhuma mina aqui de cima. E automaticamente, tá? Independente de que nós escolher, nós, quando eu digo, padre, bispo, CDL e etc. Independente do que nós escolher aqui, não vai mudar o trajeto. Porque hoje o comércio é fechado, no dia 4. Mas as indústrias, todas as indústrias, elas não param. Elas não param porque é feriado aqui, mas o Brasil funciona, o mundo funciona. Então esse 4 de dezembro, na minha opinião, particular, minha opinião, minha pessoa, ele já se extinguiu. E automaticamente ele vai, eu não digo que vai perder o sentido, mas já foi, já passou. Essa é a minha posição e a posição das indústrias. E não estou falando aqui também do comércio. Isso aí traz um grande prejuízo. E teria que realmente ser revisto, mas eu já afirmo, né? Independente de, não, vai ser feriado, independente disso, o rumo já está traçado. Obrigado, vereador. Só confirmando, o vereador Paulo também vai querer falar? Beleza. Falou algo importante que não podemos deixar no esquecimento, isso é muito importante, e parabéns à comissão por procurar o Dom Jacinto para levantar essa discussão. Acho que é importante com os padres, com a nossa sociedade, isso vem acontecendo, a comissão tem feito isso respeitosamente, e eu acredito que com isso se tirará um bom encaminhamento, e
E claro que jamais podemos esquecer, retirar o dia de Santa Bárbara, essa data que se comemora e com muita devoção, mas sobre o feriado, com certeza, haverá essa discussão e o bispo aí é muito sensível na discussão e sempre tem nos recebido muito bem. Então, parabéns à comissão por estar discutindo aí com a Igreja Católica e com a nossa sociedade. Obrigado, vereador Paulo. Vereador Salésio Lima. Queria só comungar da ideia do vereador Obadias, é a minha ideia. Às vezes a gente coloca assim, o feriado aí da Igreja Católica. Vamos inverter as moedas. O mineiro que deu suor pela cidade de Criciúma é que escolheu a padroeira para representá-lo. É totalmente diferente. E esse dia se comemora. Falou muito bem o Miguel, nós não temos mais mina, mas nós temos muita gente que trabalhou na mina ainda aqui. A história de Criciúma está alicerçada nesta data. Carvão. Talvez hoje a festa religiosa perdeu-se um pouco. Mas o que tem de história, gente, vocês não imaginam. E aí o poder público também, nós, que somos representantes, deixamos a desejar. Falou muito bem, vereador Obadias. Isso é uma história, não se apaga a história. Não é um simples feriado. O CDL quer porque é mais um dia. Não vai ficar rico não por causa de mais um dia. Mas a história do município de Criciúma, o carvão, as pessoas que morreram embaixo da mina, e tem muitos evangélicos, tem muitos católicos, em todas as denominações que trabalharam na mina e que deram sustento para suas famílias no município de Criciúma. Então nós temos que pensar muito claro, né? E resgatar sim a história. Culpa da igreja também, culpa do poder público, nós não temos nada. E aí nós temos um feriado dia 6 de janeiro, que para mim não se comemora nada, até porque não tem ninguém aqui na cidade. Por que não inverter? Por que não trazer o 6 de janeiro junto e fazer uma coisa maior? Então o CDL tem que pensar junto também, tá bom? Essa é a minha ideia, obrigado. Vereador Salles, o senhor traz um segundo tema bastante importante, que é o tema do 6 de janeiro, em que nós comemoramos a colonização italiana no município de Criciúma, em uma cidade em que tem uma festa que é a festa das etnias, né? E é uma das poucas cidades que comemora a sua colonização e não a sua emancipação, que aconteceu no dia 4 de novembro, se não me falha a memória, é 4 de novembro. Mas é um tema que também mereceria um bom debate e que pode ser, inclusive, um tema de mesclar. Vereador Zairo, o senhor está com uma microfonia, porque está com 2 acessos. Se puder desativar um deles, aí desativa, e aí para essa microfonia também. Antes do senhor falar, a gente precisa ajustar. Vereador Zairo, pode falar. Vamos lá. Eu queria só resgatar 2 informações, um pouco da história. Aqui a nossa região carbonífera, em 1930, tinha uma empresa com 400 funcionários. Vocês imaginam a importância que tinha, tanto política quanto econômica, o peso que tinha na cidade de Criciúma. Uma empresa com 400 funcionários. Uma empresa que lançou moeda própria, o bodegão. Então o que acontecia? Essa empresa entregava o carvão e às vezes demorava para vir o dinheiro do Rio de Janeiro. Ela entregava cartões de várias cores para os mineiros e todo o comércio de Criciúma aceitava um cartão. O cartão valia 10 contos, 5 contos, 1 conto. Então, a história de ter uma moeda própria na cidade, em função de uma atividade econômica, é algo muito forte. Todos nós temos ligações mais estreitas com essas 22 famílias. Nós temos muito a dizer da importância social, política e econômica da extração do carvão em Criciúma. Então nós temos que sopesar todas essas questões na hora de definir se é feriado ou não. Agora, eu acredito que discutir o dia de Santa Bárbara é pouco produtivo, isso não se discute. Era essa a minha intervenção.
Perfeito, vereador Zairo. Então, essa semana todos podem fazer suas análises e na próxima terça-feira teremos esses representantes aqui para fazermos uma análise de mérito. Por isso, começaremos a nossa sessão, nossa reunião, inclusive, um pouquinho mais cedo, às 14 horas, aqui no plenário. Vereador, agora eu quero passar ao ponto 2. Vereador Edivânio Manente, que ficaria conosco até hoje. No entanto, acreditamos que pode ampliar um pouquinho sua permanência entre nós. O pastor Jair está aqui nos corredores, inclusive, poderá confirmar ou não esta afirmação. Pastor Jair. Pastor Jair. Vereador Pastor Jair está licenciado. Vereador, a gente quer saber se o vereador Edivânio vai ficar mais conosco ou não. Enfim, vereador Edivânio... Obrigado pela... Vereador Edivânio Manente, passar para o senhor a palavra para discorrer sobre a relatoria, as sugestões que o senhor traz em relação às leis envolvendo a utilidade pública e possíveis alterações de critérios de concessão dispostos na Lei 1785 de 82. O senhor vai fazer a sua defesa, as suas sugestões, depois a palavra do relator para considerações, questionamentos e tudo mais. Senhor presidente, boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores. Analisando, né, a lei de utilidade pública no município, a gente conversando com outros advogados, inclusive um dos advogados que deu a sugestão, o doutor Pedro, da UABC, a gente conversou também, ele participou junto com a gente. A gente chegou à conclusão de que mexer na lei 1785 seria meio que temerária, porque a lei de 1785 de 1982 para cá, o município não fez mais nenhuma lei nesses moldes. E o que acontece? Algumas entidades, elas têm recebido verbas, né, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Algumas entidades recebem via Fundação de Esporte, onde o senhor foi presidente, né, que o Bolsa Atleta, aquelas coisas assim. Então a gente criar uma nova lei, revogar essas leis, principalmente essa 1785, ela seria de uma forma, a gente correr o risco de daqui a pouco estar prejudicando essas entidades, né? Então a nossa sugestão seria de que manter essa lei, a primeira sugestão. A segunda lei, a segunda sugestão, perdão, consolidar ela com algumas informações da lei 16733 de 2015, que é uma lei estadual, né? De que forma nós poderíamos trazer alguns itens dessa lei para dentro da lei municipal. Lá na lei 16733, ela fala do parágrafo único. Esta lei consolidadora não gera qualquer novo crédito, mas mantém integralmente todos os direitos plenamente adquiridos nos termos das leis consolidadas, artigo 2º desta lei, da lei 16733. Nós teríamos que adaptar, né, esse parágrafo como parágrafo único ou como algum inciso na legislação, justamente para a gente garantir que não aconteça isso que a gente falou lá na sugestão número 1. A sugestão número 3, como a gente está tendo dificuldade em localizar as entidades, coisas do tipo, a empresa, no caso, a entidade, para ela ter o direito à utilidade pública, pede hoje a legislação que ela tenha 1 ano, né, de CNPJ. A gente sugere que isso seja ampliado para 2, certo? Porque geralmente essas entidades que tu concede com 1 ano, de repente dá uma briga na diretoria, como já aconteceu, né? Por exemplo, acontece com a associação de moradores, a gente mandou informações para um presidente e o presidente já não estava mais, tem a disputa no bairro, né? As rivalidades. A gente sugere, né, que no artigo 2º lá da lei 1785, a gente exige, aí nós vamos ter que ver de que forma legal, para que anualmente essas entidades elas prestem conta, ou seja, elas têm uma prestação de conta registrada no Conselho Fiscal, e que a cada biênio ela apresente essa documentação aqui ou ao município, de alguma forma. Isso talvez fique ligado ou à Secretaria de Assistência Social ou à própria Câmara de Vereadores, que quem concede, né, o título.
né, de utilidade pública, a cada mudança de diretoria apresentar os itens da lei 1785, né, para que a gente mantenha o cadastro atualizado e esse cadastro não cause dificuldade, né, a cada biênio, né, também o presidente, a cada biênio, o presidente ele apresente a casa ou o município de que está funcionando através de uma declaração de alguma autoridade que já existe hoje, mas que a cada biênio ele tem que provar. Porque se ele vai trazer alguma informação de alguma autoridade, é porque realmente ela existe. A nossa sugestão de número 5 seria acrescentar, né, quando a entidade mudar, nós tivemos um caso aqui que eu estou tentando lembrar, não lembro da entidade, que ela estava sediada no município de Criciúma e ela foi para o município de Balneário Rincão. Ela tem que informar ao município que ela está saindo, de que está indo para um município sob pena de ela perder a utilidade pública e lá também não ter o direito. Fica difícil de controlar porque são municípios diferentes, mas teria uma previsão legal na nossa legislação. E para comprovar, né, de que ela realmente está saindo do município, que é fácil, não estou mais com sede no município. Ela apresentaria, né, os registros de cartório, que ela está mudando, e CNPJ. Seria basicamente isso que a gente fez, o levantamento. Mais uma vez, eu quero dizer em conjunto do Dr. Pedro, quero agradecer que ele muito contribuiu. Vereador Edvânio, primeiro eu quero parabenizar o senhor pela relatoria, pela análise feita. Ficou bastante didático e bastante claro as sugestões feitas pelo senhor. Passar a palavra ao relator, vereador Kaminski. Edvânio, me fala uma coisa. Com relação a... Tu estás propondo ali no comecinho da tua fala, que não seja vinculado ou tenha leis específicas, mantenha aquelas leis existentes, isso permanece? Tua proposta? Manter a lei 1785, né, que é lá de 1982. Eu só não sei aí a parte jurídica, porque cada utilidade pública que a gente concede aqui no município tem uma lei. Isso. Então tem que consolidar essas leis. Por isso que eu cito ali o parágrafo único, de que essa lei que vai consolidar, ela vai manter os direitos, ela não vai dar mais direitos, ela vai manter. Claro. Perfeito. Não, perfeito. Acho que esse é o raciocínio. Na realidade, inicialmente se buscava fortalecer um pouco essa lei, certo? Aquelas existentes em relação às utilidades públicas, não há razão de permanecer sendo consolidado. Ponto. Acho que isso aí é uma situação que dá para se resolver numa única lei, juntar todas elas. Isso diminui consideravelmente a quantidade de leis. Acho que a tua ideia é boa, tá? Mas eu gostaria de fazer apenas umas ressalvas. Não há porquê as empresas fornecerem algum documento e nós arquivarmos aqui fisicamente. Tem que ser uma coisa eletrônica, né? Digitalizada, onde eles informam e a gente mantém um arquivo junto a um anexo na própria lei. A prova de vida, vamos usar assim, como já é feito pelo INSS, outro dia discutimos até uma questão nesse sentido, estaremos fazendo uma lei em relação a isso, né? A prova de vida, a cada 2 anos, talvez, ok? Ou a cada mudança de direção, perfeito também, eu acho que é importante ter essa prova. Mas, acima de tudo, essa prova de vida, se ela não for cumprida naquele prazo, ela automaticamente tira a condição de utilidade pública, porque essa responsabilidade também não é nossa de ficar cuidando. A responsabilidade é da empresa, da associação, ou da entidade, da organização social, de poder estar comunicando essa casa. É mais ou menos essa a linha que tu está te referindo, né? Então tá. Com relação a estabelecer condição de 2 anos, atualmente as coisas são tão dinâmicas, tá? As atividades são tão rápidas, que eu não sei se 2 anos. Eu acho que poderia permanecer 1. O que nós temos é que ter critérios um pouquinho diferentes. É aquilo que tu falou, olha, daqui 2 anos tem que provar que ela está em funcionamento, que ela teve movimentação, de alguma forma ela movimentou a associação. Se ela não teve movimento nenhum durante o ano que prestou conta, ela não tem mais por que também continuar com o título. Eu acho que, eu acho que essa
Eu acho que esse é o grande esquema. Não é um ano para conceder, não. Um ano para conceder, sim. Mas que na próxima prestação de contas que ela precisa entregar para a Câmara, ela tem que mostrar que houve funcionamento, houve movimentação financeira, sob pena de ela não continuar nem existindo. Eu acho que daí a gente começa a encaixar. Mas o teu estudo foi importante, foi bem desenvolvido, tá? E acertando alguns detalhezinhos aí, a gente vai ficar 100% do teu trabalho. Vereador Salésio. Eu só fiquei com uma dúvida. Quando você fala, teve movimentação financeira. Nós temos várias entidades que não têm movimentação financeira. E nem por isso elas deixam de fazer o trabalho. Mas ela tem que declarar. Não, elas fazem a declaração, tudo bem. Mas movimentação, a palavra... Perfeito. Não, pode ser não movimentação, mas ela tem que fazer, ela tem declaração, ela presta conta. Perfeito? A prestação de conta dela é que caracteriza a continuidade da concessão. Obrigado pela correção. Com licença, vereador. Gostaria de... O que acontece? Quando o relator falou movimentação financeira, toda entidade, toda uma empresa tem toda uma obrigação, né? E hoje a gente tem algumas entidades que estão omissas com relação a declarações de imposto de renda, as obrigações que legais. Então, talvez não seria só o financeiro também essa parte, porque como o senhor falou, tem entidades que não têm essa movimentação e também não seria justo, porque não movimenta, deve perder o registro. Vereador Paulo Ferrarese. Presidente, vereadores, é mais ou menos o que o Edivânio, o vereador Salésio colocou sobre entidades e associação que tem utilidade pública e não declara imposto de renda. Nós temos várias associações, são as mínimas associações hoje que declaram imposto de renda, que estão em dia, né, com a Receita Federal. Isso percebemos aí, fomos presidentes, quando pegamos a associação aqui, nós tínhamos R$12 mil de multa e por não fazer a declaração. Eu acho que isso dá para se fazer, ou cada eleição que assuma a nova diretoria, o novo presidente, apresentar uma ata de posse e também a declaração anual, ou seja, cada 2 anos aí, mas é importante, porque só assim também nós, quem sabe, vamos ter as nossas associações, entidades regularizadas, porque hoje, a nível de município, é meio vergonhoso, principalmente a associação de moradores. Tem muitas associações aí que não prestam conta à sociedade, à comunidade e também nem à Receita Federal. Mas seria isso. Para contribuir com o que o vereador Paulo falou, a gente tem dado assessoria ao ABC e a gente tem verificado exatamente isso que o vereador está falando. De 10 entidades, as 10 têm problema. Exatamente o que o vereador Paulo falou. Então, isso também facilita o trabalho também da associação. A partir do momento que a gente começa a exigir, a Associação de Morador do bairro Santa Augusta, eles querem a utilidade pública, tem o direito, mas tem a situação de manter, porque é como eu falei, o que tem acontecido? Muitas vezes uma diretoria perde a eleição, por motivos de situação e oposição, não dão atenção como tem que ser dada, e depois quem está correndo atrás, né, são as pessoas. Temos várias lideranças de bairro aqui na nossa Câmara de Vereadores, a gente sabe como é que essas situações funcionam. Vereador relator, se tiver algum questionamento a mais, se não, fica para o senhor, no seu relatório final, trazer essas sugestões e tudo mais. Vereador Edivânio, obrigado pela contribuição, vereador Kaminski. Não só, eu já tinha falado com o nosso secretário da mesa aqui, o nosso diretor da mesa, né, o Giovanni, para juntar todas as informações, porque essa semana a gente já começa, de fato, né, organizar toda essa parte da relatoria para poder entregar no prazo legal, certo? Já tinha solicitado para o Giovanni essas informações, toda a organização que eu vejo que ele traz toda semana, né, e aí a gente já tinha conversado no começo ali, que precisava compor, precisava preparar para a gente poder fazer uma boa relatoria. Obrigado. Obrigado, vereador relator. Em relação aos outros pontos que são trazidos para debate ali também, tem muitas ali, algumas, inclusive, sugestões de revogações de leis que, por mais que ainda estejam em vigor, são aquelas situações, inclusive, de entendimento de revogação tácita, né?
O entendimento da prefeitura, o entendimento do município e inclusive da justiça, em alguns casos, é de revogação tácita dessas leis, não a revogação expressa dessas leis. Por isso que eu trouxe, inclusive, esses 5 pontos a mais, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7, para nossas análises. Eu não vou colocá-los em votação, nem nada desse sentido, mas apenas colocá-lo na nossa pauta, no nosso cronograma, para que Vossas Excelências também façam análises, né, em relação a isso, mas são sugestões de revogação em relação a essas leis. A lei que dispõe sobre o imposto de licenças das carretas do uso exclusivo dos lavradores, lei de 48 de entendimento de revogação tácita, a lei 59 de 1951 que dispõe sobre construção de prédios de madeira em Criciúma, a lei 642 de 66 que veda a construção de prédios de madeira no perímetro urbano, né? Lei 680 de 67 e 973 de 73 que dispõe sobre área mínima de terreno para construção no perímetro urbano. E a Lei 2085 de 85 que proíbe transporte de carvão em via pública no município de Criciúma, né? E aí, então, só trazendo esses pontos para que possamos fazer posteriormente e para o próprio relator fazer as suas análises também dessas sugestões legislativas. E por fim, questiono aqueles vereadores que ficaram com encaminhamentos, com sugestões, com relatorias para fazerem análise, se querem trazer algum dos pontos hoje a debate, vereador Júlio, vereadora Giovana, vereador Salésio, vereador Obadias, e além de mim, que nesse caso trarei na próxima semana as sugestões de consolidação das leis que inversam sobre transporte coletivo e passagens. Vereadora Giovana. Bom, vereadores, eu dividi com vocês e acabei, como é muito extenso, eu decidi por compartilhar no grupo que a gente tem da comissão sobre a nossa avaliação diante da revogação do artigo 239 a 260 da Lei Complementar de 99 e, que é grande aqui, a inconstitucionalidade da meta 20 do Plano Municipal de Educação, prevê garantia, aquela do repasse de 35% dos recursos para a educação. E a revogação da meta 1.7 do Plano Municipal de Educação na parte que especifica e prevê que o município acabe deixando, municipalizando as AFASCs, né? Vamos lá. Eu dividi com todos aqui algumas avaliações, né? E por entender elas que tem... Acho que é importante, talvez, presidente, agora aqui pensando, como é algo muito extenso, né? Não faz sentido eu ler aqui inteiro, até porque a gente não sei se geraria debate com a leitura. Nós podemos, vereador, inclusive, se você puder fazer um apontamento breve, a gente fica daí para os vereadores fazerem as suas análises do seu relatório, para posteriormente a gente colocar novamente em debate. Bom, na concepção que eu tenho, eu acho que preciso trazer um pouco de reflexão sobre a comissão, né? O quanto a gente muitas vezes tem, e aí com todo respeito, eu considero que talvez desperdiçado o tempo que a gente poderia estar dedicando a outras concepções, porque você imagina que fazer um relatório desse tamanho diante das sugestões do executivo sobre algo que eles mesmos devem fazer. Não faz sentido. Então, eu imagino que o vereador também que fez uma avaliação sobre a questão ambiental tenha sido extensa, complexa, porque não é simples mesmo, e que é de iniciativa do executivo. Então, talvez a gente fez já porque a gente se comprometeu, está encaminhado, está feito, mas segue aqui como sugestão para que a gente não fique refletindo coisas que não cabe ao legislativo revogar, né? Não cabe a gente... reenvia, porque a gente tem a impressão que ao longo desses meses que a gente recebeu as entidades, de alguma forma a gente vendeu sonhos para eles, né? Porque muitos deles vieram com propostas, então é uma comissão de revisão e não de criação de leis, né? Então, muitas que inclusive devem partir do executivo. Então, tenho convicção de que enquanto na condição de presidente e líder do governo, vai poder levar essas iniciativas ao próprio prefeito para quem sabe enviar para a Câmara e aí sim a gente discutir o mérito, né? A concepção, porque, veja bem, sobre o feriado é uma outra relação,
né? Só que a gente está discutindo o mérito de uma lei que está em vigor, que funciona, enfim, que acontece, mas que, em tese, não é o objetivo direto dessa comissão, né? Então, ainda que tenha sido de iniciativa e também de sugestão das próprias entidades. Portanto, nós vamos revogar uma lei para criar outra, né? Então, acho que é importante deixar claro aqui o que a gente pode contribuir mais. Então, na condição de achar que essa comissão pode ser mais ainda produtiva, porque eu acredito que esteja sendo muito, mais produtiva, a gente, tudo que for de iniciativa do Executivo, envia. Que não tiver sentido para a gente, inclusive, vai ajudar bastante o Executivo, acredito. Ter ouvido as entidades, inclusive, sobre essas sugestões. Obrigado, vereadora. Eu li o relatório aqui, então passando para o relator, para que ou faça seus apontamentos ou fique com o relatório para que ao final possa encaminhar no seu relatório final também. Vereador relator. Isso, presidente. Questão de ordem, o vereador Miguel. Microfone, vereador. Tranquilo, vereador. Vereador Kaminski. Não, eu acho que é isso. Nós temos que pegar o relatório, tem que ler certinho, tem que ver todos os apontamentos realizados. Também é difícil realmente ficar trazendo um ponto aqui, um ponto ali. Depende da minha vontade, porque há uma diferença muito grande o que eu acho que precisa ser feito. Né? São duas coisas bem diferentes, né? A minha opinião pode ser o que menos importa nesse processo todo. Então, acho que é por aí, tem que pegar o relatório, olhar, depurar aí o relatório. Né? E aproveito, senhor presidente, se ninguém falar, eu já falo da 6675 também aqui também. Pode caminhar. Posso? A 6675, ela tem 60 e poucos artigos. E tudo que se refere ao táxi, ela funciona como uma concessão. Então, há necessidade de modificar ou até revogar toda essa lei, mas para isso tu tens que ter uma outra lei já constituída, porque tu tens que preservar muito boa parte dos direitos de pessoas que ao longo dos anos, 30, 40 anos... Vem aqui, senhor presidente, nós estamos falando de leis que se consolidaram, que se revogaram e foi construído em torno dessa aqui, coincidência na época do Márcio Búrigo, inclusive, né, que é desde 76, que depois foi consolidado em 2015. Né, o Márcio consolidou, ele e a Dalvânia consolidaram aqui em 2015. Né? Então, leis que vinham desde 76. Só que ao longo desse tempo, muitas pessoas participaram de licitações, muitas pessoas tiveram o seu ponto de táxi, sobreviveram, viveram disso, né, a vida toda. E também não é por agora de repente se transforma por autorização, e que tu tenha que ceifar, talvez, né, pessoas que sobrevivem dessa condição. Então a lei tem que ser muito analisada, ela tem que manter os direitos das pessoas que já têm, né? E não sei também, existe possibilidade de ampliar ou não, né, Giovanni? Por isso tem que ter uma... e aí... Exatamente, daí também não é difícil você até dimensionar. Já falei com a doutora Ana sobre isso, né? As sugestões nós vamos dar, com certeza, uma discussão que nós teremos aqui, e dentro disso o próprio executivo tem que encaminhar uma lei, adaptando, revogando e criando aquela que pode ser melhor atendida nesse momento, considerando que as autorizações passam a vigorar e não mais as concessões como se fazia no passado. E essa lei ela é fundamentada toda em cima das concessões. Então, ou seja, ela precisa de fato ser toda reformulada, né, a fim de adaptar a própria lei federal, a própria orientação do próprio STF. Ok? Obrigado, vereador. Apenas antes de encerrarmos, eu quero só destacar, vereadora, que eu não acredito que nós estejamos vendendo sonhos. Nós não tenhamos vendido sonhos. Até porque nós ouvimos todas as entidades, nós ouvimos atentamente as entidades, as necessidades das entidades, e o vereador Salésio, tanto eu quanto o vereador Kaminski, mas principalmente o vereador Salésio, fazia questão durante as sessões das reuniões de deixar claro para as entidades, para todas elas, o seguinte: tem muitas situações que envolvem o Poder Executivo e que nós podemos transformar em indicação, em requerimento, mas que depende do Poder Executivo. O vereador Salésio fazia muito questão disso. E que no nosso relatório pode se transformar em indicação e em requerimento, mas depende, obviamente, do Poder Executivo nesse momento, né? O vereador Salésio ainda gostaria de destacar, mas eu lembro muito do vereador Salésio destacar esse ponto. Sendo assim, eu quero, vereador Zário, vereador Paulo, se tiverem alguma consideração, senão
farei o encerramento. Sendo assim, eu quero encerrar a nossa reunião da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa no dia de hoje, dia 30 de junho, e convocar a próxima para o dia 6 de julho, próxima terça-feira, às 14 horas, com a presença dos representantes da Igreja, CDL, Forcria, SIC e sindicatos mineiros. Vamos buscar também das religiões de matriz africana. 14. Beleza? Então tá, declarando encerrado.